Dom Casmurro, Capitu traiu Bentinho. Vídeo só Deus sabe, 5, 6, 4. Então, no vídeo passado a gente viu esse argumento exterior ao texto e como que isso não tem a última palavra. Uma coisa que eu não mencionei, é claro que o autor tem uma posição privilegiada em relação ao texto dele, é claro, foi o cara que escreveu. Mas não é a última palavra, não é a palavra absoluta. Quem tem a palavra absoluta é o próprio texto. Então vamos lá. Só uma Peralta ignara da biografia, Carolina e seu passado amoroso no Porto, e temática do autor, ai Virgília, ai Capitolina, ai Sofia, para sugerir tal barbaridade. Certo, uma tese queria ser original, inverter o lido e o sabido, Capitu inocente, apenas delírio, ciumento Bentinho, nosso Otelo, que ela defenda a opinião absurda, entende-se. Levá-la, porém, a sério, e gente ilustre, nossos machadistas, tão graciosa como dizer que Bentinho não amava Capitu e sim Escobar. Que tipo de argumento ele está usando aqui? Primeiro, argumento de... Está tentando fazer o interlocutor passar vergonha. Isso é um argumento... Estamos falando sobre a argumentação agora, não sobre a nossa questão da Capitu, né? Então, se eu falo assim... Você fala assim... Essa bateria é preta. Olha que estratégia que eu posso usar. É claro que nesse caso... Você está vendo que é preta, né? Mas se for uma coisa que você não está 100% seguro, né? Uma questão muito mais complicada. Eu falo, essa bateria é preta? É sério que você está falando que essa bateria é preta? Como que eu vou discutir com uma pessoa que fala que essa bateria é preta? Né? Então o que você vai dizer agora? Que os elefantes voam? Que você comeu baleia para o jantar? É isso? Porque é só assim que eu posso acreditar que essa bateria é preta. Perceba, eu uso convicção e eu uso a minha... É um ataque, né? Mas eu simplesmente estou falando que é absurdo, eu não estou apresentando argumentação. Então isso seria essa parte quando o Bentinho, quando o Dalton fala tão gracioso como dizer que Capitu não amava, Bentinho não amava Capitu, mas sim Escobar. Você está falando que não traiu? Então tá, então fala que o Bentinho e o Escobar tinham uma relação homossexual. E aí ele usa, eu não vou me deter muito nesses argumentos aqui, mas ele usa as outras obras, né? Então há muita traição. Ele vai usar esse tipo de argumento também quando ele fala da Madame Bovary, eu acho. Então não só obras do Machado de Assis, mas outras obras em voga naquele tempo, em que traição é basicamente um tema comum, a traição da mulher, né? Novamente, é um argumento interessante, né? Como é que pode sempre as mulheres traírem, né? Mas, novamente, é um argumento exterior. Não é mais exterior até a literatura, é interior à literatura, mas é exterior ao nosso livro, né? Até porque o Otelo, e isso é importante, uma obra extremamente importante aqui, para nós, no Otelo... a Desdémona não traiu. O Otelo mata ela de pôr os ciúmes. Então, se for para usar argumento externo, a gente tem de um lado e tem do outro, né? E o Otelo é mencionado todo o tempo ali na obra, né? Mas não vai se empolgando. Não vai se empolgando com o meu discurso aqui, pensando assim, ele está só atacando aqui o Dalton, então ele acha que ela não traiu. Como eu falei pra você, eu fui sincero quando eu disse, eu não tenho certeza. A minha postura é o que eu faria, né? Eu só tô atacando todo o tempo porque os argumentos dele são bons, são muito bons, ok? Então, como a gente tem argumento forte aqui, eu só tô tentando puxar pro outro lado também, ok? Mas claro, se todos os outros personagens do Machado de Assis, as mulheres traem em tudo quanto é lugar na literatura, as mulheres estão traindo, quais são as probabilidades de ser um livro diferente, né? Mas, e aí eu venho como argumento do Otelo. No nosso bruxo, muito ela subestima o engenho e a arte. Basta ler o artigo em que Machado expõe
as falhas de composição e o artifício dos personagens de Primo Basílio. O pobre Essa bem aceitou e calou. Como é que um espírito tão esclarecido como o do autor não viu que semelhante concepção era... Para o bom escritor, um personagem não espirra em vão. Na seguinte página, tosse com pneumonia. Se pendura na parede uma espingarda, por força há de disparar. Nosso Machadinho ocuparia mais da metade do livro com as manhas e artes dos dois sublimes fingidores, sem que haja traição? Como é que um espírito tão esclarecido não viria? Qual que é o argumento dele aqui, né? Bom, teve essa questão, o Machado de Assis meio que repreendeu essa de Queiroz, porque tinha um personagem, alguns elementos na composição que ele não usou depois, né? Então o argumento dele é: se você apresenta algo, eu sou na câmera, vamos pensar no cinema, né? Eu tô lá filmando uma sala, o cara entra, né? Pensa um filme de ação, o cara entra, a câmera entra junto com ele e filma o telefone e filma a cara dele. Vai acontecer alguma coisa, ele vai ligar pra alguém, certeza. Ou, pior ainda, deixa eu pegar assim, o cara entra, tá cozinhando, né? Ele entra e ele vai cozinhar. Ele abre o micro-ondas, a câmera vai pra uma faca muito afiada, muito grande, e depois volta pro micro-ondas. Você fala, ixi, alguém vai pegar essa faca e vai fincar na nuca desse cara aí. E geralmente acontece isso, né? Então é isso que ele está falando. Como que o narrador ficaria todo o tempo falando como a Capitu é cheia de artimanha, a Capitu ela consegue mentir muito bem, e isso não está aberto à discussão, ok? Capitu consegue mentir muito bem. A gente viu, os dois se beijaram lá, chegou o pai da Capitu, eles nem tinham se beijado, né? Estavam lá pegados um na mão do outro, olhando um pro outro, quase se beijando. Chegou o pai da Capitu, o Bentinho ficou lá, e ela já inventou uma história ali e falou, não, é que a gente tava jogando sério, a gente tava olhando um pro outro e eu sempre ganho porque o Bentinho sempre ri. Você ri ou não ri, Bentinho? E aí era pro Bentinho rir, e aí o pai dela olhou pra ele, o Tartaruga, e aí ele... quebrando a teoria da Capitu. A teoria não, a mentira da Capitu. A Capitu já pega ali na hora e fala assim, não, é que agora ele tá nervoso, mas ele sempre ri. Num tom muitíssimo natural, né? Ela é muito rápida para inventar essas coisas, né? Isso a gente não pode negar. Não podemos negar, né? O que é óbvio, o que tá ali, não podemos negar. E aí o argumento aqui do Dal Trevisan é, epa, peraí, por que ele ficaria falando sobre tudo isso se não fosse para ela trair, né? Resposta para isso: ué, para mostrar a personalidade dela? Eu não posso mostrar a personalidade de um cara que é super cruel e ele durante todo o livro não mata ninguém e não tortura ninguém, mostrando que ele consegue vencer os próprios instintos dele? Eu não posso fazer isso? Isso é uma coisa. Bom, uma outra coisa, só que eu acho que eu estaria começando a discordar com o Machado de Assis, mas lembre-se, antes de discordar com o Machado de Assis, talvez discordar, ok? Não discordar numa coisa importante. Quem sou eu para falar qualquer coisa que o Machado de Assis falaria o contrário? Se ele aparecesse aqui e falasse qualquer coisa, eu falaria, sim senhor, você está certo, senhor, sim senhor. Puxa vida, agora eu esqueci. Tava pensando, eu fiquei imaginando a cena do Machado de Assis aqui na frente, e eu ia pensar se eu ia ajoelhar em frente a ele ou não, e eu tava nessa questão assim, me ajoelho ou não ajoelho? E aí me perdi tudo. Se ia tocar os pés do Machado de Assis. Bom, então a questão é, essa história de eu mostro uma espingarda e a espingarda vai ser usada ou não, se vai disparar, não é tão fácil assim, né? Então, assim, principalmente quando é um personagem, eu mostro uma parte da personalidade. Quando é que eu posso falar que essa parte foi usada da personalidade? Quando que é a construção do personagem? Do personagem? Há uma barreira muito tênue
entre ser usado e não ser usado, né? Bom, aí isso eu creio que o Machado de Assis falaria isso, né? Uma outra coisa, que não sei se estou discordando do Machado de Assis, se o Machado de Assis realmente recriminou, eu não lembro tão bem do que o Machado de Assis falou exatamente para o Eça de Queiroz, mas ele recriminou o Eça de Queiroz porque ele colocou alguma coisa lá e não usou depois. Mas uma coisa que a gente tem que levar em conta é que às vezes a câmera mostra uma flor porque a flor é bonita. Não câmera de Hollywood, porque Hollywood trabalha desse modo muito tradicional, né? Focado na narrativa, né? Basicamente é isso, o que vai acontecer, tá? Focada na narrativa. Então se para demais uma cena que não acontece muita coisa, você já está ali do lado conversando com o teu amigo, comendo pipoca, já foi no McDonald's comprar um hambúrguer, para depois você voltar e ver quando volta alguma coisa, você está com o teu controle, eu vou passar essa parte que não acontece nada, né? Isso o cinema hollywoodiano tende a ser assim, não é só assim. Mas a gente vê pelo cinema do mundo que às vezes a mulher entra, e a gente tá ali seguindo o drama da mulher, e de repente a câmera vai lá e passeia, e mostra o que ela tá vendo. Ela tá vendo o mar, ela tá vendo uma flor ali, uma pedra, que está meio que encoberta pela areia. E não vai acontecer nada com essas coisas, é só porque é bonito olhar para as coisas, é bonito olhar para uma árvore, é bonito olhar para uma flor, né? Então a arte vai fazer isso também. Bom, e tem uma outra coisa, meus amigos. Tem uma outra coisa. Então, ele fala... Não, mais uma coisa antes dessa outra coisa, né? Usar... Mas qual que é esse argumento? Tudo que ele mostra, ele tem que usar no enredo? Se for só isso... Então... Então, e todas as digressões, né? Da onde se usou a digressão, né? Aonde que vai usar no enredo essas digressões? São só os pensamentos dele. Mais da metade do Dom Casmurro é pessoas, quer dizer, pessoas não, o nosso Dom Casmurro fazendo digressões, né? E isso não tem tanta diferença no enredo. Falando sobre karma, sobre Deus, sobre relação com Deus, sobre promessa, sobre... Ele faz lá uma promessa, que é a parte do enredo, e de repente começa a falar sobre a relação com Deus, sobre como que é prometer, sobre se a gente empresta, a gente paga com juros, esse tipo de coisa, né? Então, tem isso também. E aí, meus amigos, aí sim que eu posso voltar, meus amigos. Deixa eu ver se eu estou certo. No capítulo 127, a gente tem, por exemplo, aquela cena do barbeiro. Eu não sei se vocês lembram, uma cena bem interessante. O barbeiro tá lá tocando violino. Não é bem violino, mas tá tocando lá violino. E aí para o Bentinho e vai escutar o cara tocando violino. Ele começa a tocar com muita dedicação e tudo mais. A mulher sai na porta. O Bentinho fica meio que olhando. A mulher, parece que a mulher é meio atraente e tudo mais. E não acontece nada com aquele cara do violino ali. Não acontece nada com a mulher dele. O Bentinho não faz nenhum tipo de proposta, não tenta dar nenhuma cantada nela. Simplesmente a mulher do cara do violino, do barbeiro, que perdeu 2 clientes ali pra ficar impressionando o Bentinho meio que paquerando a mulher dele. Só isso, né? São cenas, ainda mais no Dom Casmurro e na Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? São cenas, são ceninhas assim que vai acontecendo naturalmente. A própria postura do narrador é assim, correto? O narrador tá ali e fala: olha, não tenho nada pra falar, então eu vou falar isso daqui. E vai lá, escreve capítulo depois de capítulo depois de capítulo de digressão, e aí de repente a gente tem aquela, né, tem aquele senso de proporção, né? Tá acabando o livro, ele tem que contar muita coisa. Não tô com paciência de contar não, tá faltando energia, tá, passou, minha mãe morreu, aí o José Dias também morreu, e ele fala uma palavrinha ou outra e vai, né? Então ele é muito levado por esses momentinhos, né? Ainda assim, se tudo que é apresentado, vamos para uma coisa mais específica, se tudo que é apresentado tudo que é apresentado, deixa eu não perder o meu linha de raciocínio, tem uma razão de ser. Lembra aquela cena
em que a Sancha está doente, o Bentinho vai até a casa da Sancha. Tem uma foto da falecida mãe da Sancha. E aí o pai da Sancha mostra a foto pro Bentinho e fala: igualzinha, não é? Igualzinha a Capitu. Como que pode? É a mesma coisa, parece que é filha. Não sei se ele usa essas palavras. Parece que é filha da minha falecida esposa. E realmente a foto dessa mulher que já morreu é muito parecida com a Capitu. Ué, não teria um objetivo aí bem claro? Mostrar que um filho pode se parecer com uma outra pessoa que não seja a mãe e o pai dele, logo explicando a maior dúvida do Santiago, que é a semelhança entre o Ezequiel e o Escobar. Tá ali. Mas você vai falar: então você achou um argumento, então agora eu sei que não traiu. Tá, mas e todos os outros casos, né? Que está ali dentro mesmo. Não sei se eu vou lembrar de todos eles durante as nossas leituras. Você lembra que a gente conversou sobre isso. Bom, vamos para o próximo vídeo, continuar a leitura da autotelevisão.